Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Maratona Estudante. Eu me chamo Henrique Pires e hoje nós estamos aqui para dar início à nossa playlist de geometria plana, começando pelo assunto de polígonos. Bom, gente, o que são polígonos? São polígonos em que você pega N vértices, liga-os e acaba tendo uma figura geométrica. Nós temos polígonos regulares, que são aqueles em que o número de lados são todos iguais e, consequentemente, os seus ângulos também são iguais. E nós temos polígonos não regulares, onde os seus lados não são necessariamente iguais, bem como os seus ângulos. Aqui nós temos uma classificação também de polígono convexo e côncavo. Se eu traço um segmento dentro do polígono e ele permanece interior a ele, ele é denominado polígono convexo. Agora, se eu traço um segmento e ele permanece fora, ele é denominado côncavo. Aqui ele permanece dentro, mas isso não quer dizer que ele seja convexo. Se eu traçar outro segmento, esse segmento vai ficar na região exterior, então ele é denominado côncavo. Beleza? Bom, aqui nós temos a classificação dos polígonos em relação aos seus lados. Vou fazer de outra cor aqui. Então, um triângulo tem quantos lados? 3. Um quadrilátero tem 4 lados. Um pentágono, pentacampeão, 5 lados. Nós temos um hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, aqueles usados no UFC, se você for ver onde que eles lutam, tem um polígono de 8 lados. Então, é um octógono. Um eneágono. Eneágono vem de 9. Um decágono, que vem de 10. Aqui nós temos unodecágono, que é um polígono de 11 lados. Aqui nós temos também um pentadecágono. Você vê que depois dos 10, você utiliza essa nomenclatura que você tem aqui, mais o do decágono. Nós temos aqui o pentadecágono de 15 e o icoságono aqui de 20 lados. Então essa é a classificação dos polígonos em relação aos seus lados. Bom, vamos aqui pegar um polígono regular, um pentágono. Vou desenhar aqui. Nós temos um pentágono. E nós vamos agora falar a respeito dos ângulos internos e a somatória desses ângulos. Então, a somatória dos ângulos internos é dado pela fórmula 180 n menos 2. E nós vamos demonstrar isso daqui. Bom, nós temos um pentágono aqui regular. Qual que é a regra para você somar, para você encontrar a somatória dos ângulos externos? Você vai desenhar triângulos a partir de um ponto central aqui. Então você tem esse ponto, você traça aqui, aqui, de modo a formar triângulos. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 triângulos, cada um com 180 graus. Vamos colocar aqui 5 vezes 180. O ângulo interno são esses ângulos aqui, pessoal, do vértice. E não esses ângulos centrais. Pentágono, 5 ângulos. Acabou por aqui, Henrique? Não. Porque, além desses ângulos internos, eu tenho esses ângulos centrais aqui. Que somando, eles dão 360. Então, esses ângulos eles estão sendo contados indevidamente. Então, tem que subtrair. Então, a soma dos ângulos internos é 5 vezes 180 menos 360. Colocando em evidência o 180, eu tenho que a somatória dos ângulos internos é 180 vezes 5 menos 2. Porque 180 vezes 2 dá menos 360. Nós vimos que aqui aparece o 5 porque se trata de um decágono. E aqui é a generalização. Então a soma dos ângulos internos é 180 vezes o número de vértices, que necessariamente é o número de lados, menos 2. Isso é a soma dos ângulos internos. Bom, o que acontece? A soma dos ângulos internos vale tanto para polígonos regulares quanto para polígonos irregulares. Isso é importante salientar. Bom, eu vou apagar aqui e agora vamos achar o ângulo interno. Bom, esse daqui, o polígono é regular. Como comentamos, todos esses ângulos, aqui que eu vou denominar de ângulo I, eles são iguais. Então, você concorda em eu dizer que a somatória desses, como eles são iguais, eu posso pegar qualquer um desses e multiplicar por 5? Então, a somatória desses, como esses são iguais, apenas se eles forem iguais, é igual a 5 vezes o ângulo interno. Então, o ângulo interno é quanto?
o ângulo interno é a somatória desses dividido por 5. Como aqui nós estamos tratando de um decágono, pentágono, perdão, o que acontece? Nós podemos generalizar. Aqui é 5 decorrente da figura. Nós podemos falar que o ângulo interno é a somatória dos internos dividido pelo número de lados. Beleza, pessoal? Então, ângulo interno, soma dos ângulos internos. Lembrando que o ângulo interno, ele só vale essa relação para polígonos regulares. Se não for regular, a questão ela tem que te dar determinada informação. Bom, agora nós vamos calcular o ângulo externo. Bom, se eu prolongo esse segmento aqui, eu tenho um ângulo externo aqui. Bom, nós podemos ver que a soma desse ângulo interno com externo vale 180. Então, ângulo interno mais o ângulo externo é 180. Como a gente quer o ângulo externo, passa o ângulo interno para lá. Então, o externo é 180 menos i. Então, gente, não precisa decorar. Isso daqui basta entender que a somatória desses é 180. E isso equivale tanto para polígonos regulares quanto para polígonos irregulares. Então, o ângulo externo é 180 menos o ângulo interno. Bom, agora vamos provar a somatória dos ângulos externos. Só que agora nós vamos utilizar um polígono qualquer. Não vamos utilizar um pentágono. Eu vou apagar aqui também para nós termos espaço. Então, se eu tenho um polígono de n lados e eu prolongo esses segmentos aqui, eu tenho um ângulo interno I1 com ângulo externo I1. Aqui eu tenho um ângulo interno I2 com ângulo externo I2. Nós vimos que a somatória destes dá 180. Vamos colocar aqui. I1 mais I1, 180. Bem como esse daqui também é 180. Bom, agora eu vou generalizar, porque eu não sei o número de lados, nem o número de vértices desse polígono. Então, eu vou denominar de n. Se o n for 10, nós temos um polígono decágono. Se for 11, nós temos um dodecágono. Beleza? Então, nós temos os ângulos internos mais os ângulos externos, somando 180. Lembre-se disso. Agora, nós vamos somar essas parcelas. Bom, vamos fazer por parte. Nós temos que o ângulo interno, I1, mais o I2 até o IN, é a somatória dos ângulos internos, que nós vimos que é 180 vezes N menos 2. Isso é a somatória dos ângulos internos. Mais a somatória dos externos, que é justamente o que nós queremos encontrar, que é igual a 180 vezes N. Porque eu não sei o número de lados do polígono. Então, essa soma eu sei que é 360. Mas o total da soma eu não sei. Então, eu multiplico por N. Então, fazendo a distributiva, 180N é menos 360, mais a soma dos externos é igual a 180N. Esse 180 passa para cá negativo, corta, e a soma dos ângulos externos é igual a 360. Isso vale tanto para polígonos regulares quanto para polígonos irregulares. Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos fazer um exercício que está na descrição do vídeo. Então, eu peço para você ler o exercício, tenta fazer, depois vem com a gente. Então, o exercício diz o seguinte: a partir de um hexágono regular, pede-se a soma dos ângulos internos e ângulos externos, bem como os ângulos internos e externos. Vou apagar aqui. Vou fazer o hexágono para a gente. Um exercício para a gente treinar o que nós aprendemos nessa aula. Então, item A. Nós temos um hexágono regular. Então, o que acontece? Os ângulos internos, nós vimos que são estes. A partir do ponto central, você traça triângulos. Aqui nós temos 6 triângulos. Né? Lembrando que esses ângulos aqui estão sendo contados indevidamente. Então, ele pede a soma dos ângulos internos. Nós temos que 180 vezes 6 menos 2. Que nós acabamos encontrando essa forma anteriormente. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 dá 720. Então, a soma dos ângulos internos é 720. Tratando do hexágono. O item B
ele fala do ângulo interno. Lembrando que, como é um hexágono regular, todos os ângulos são externos. Então a somatória desses ângulos é a mesma coisa que eu pegar esse ângulo e multiplicar por 6. Então a somatória dos internos é igual a 6 vezes I. Mas eu tenho esse valor que é 720. Então se eu pego I, passando e divido, nós temos que o ângulo interno, cada ângulo interno é 720. Beleza, pessoal? Perdão, é 120. 720 dividido por 6 é igual a 120. Vamos então, item A, item B. O item C é o ângulo externo. Nós vimos que a somatória do ângulo interno mais o ângulo externo é 180. Então, o ângulo externo é 180 menos o ângulo interno, que eu já vou colocar como 120. Menos 120. Então, o ângulo externo é igual a 60. E o item D, como nós vimos, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Equivale tanto para polígonos regulares quanto irregulares. Então a somatória dos ângulos externos é igual a 360. Então, pessoal, hoje na aula nós vimos a classificação dos polígonos, mostramos um pouco mais dos polígonos, nós vamos ter mais aulas sobre eles. Então, se você gostou, curte, compartilha, fala com seus amigos. Lembre-se que tem vídeo todo dia. E dá um pulo no nosso Instagram que está na descrição do vídeo. Obrigado, pessoal.